Pois é, muito bem, amigo telespectador, estamos de volta com o seu Boletim do Esportes aqui na Terceira Via TV, conforme prometendo, falando tudo sobre o clássico Goytacazes americano, que felizmente nós não tivemos aí grandes problemas, maiores problemas de pessoas machucadas, pelo menos que tenham chegado ao meu conhecimento. Primeiro eu quero mandar só um abraço para o Carlos Alexandre, que entrou no meu e-mail aí, dona Marli, né? Lá e sua irmã Magali, lá na rua Antero Perlingeiro, em Macaé. Né? O Carlos Alexandre aqui de Campos, eles assistem lá as reprises também, às vezes também, ele trabalha na Petrobras, às vezes também o programa Boletim do Esporte. E para o Cabral aqui em Campos, encontrei com ele na saída do estádio Ari de Oliveira e Souza, ele estava ali com seu filho, ele estava reclamando, inclusive, né, que houve muito rigor, segundo ele, ele inclusive saiu da arquibancada onde estava, lá assistindo o jogo do americano, Goytacazes, para pegar um filho dele, um rapazinho que tinha chegado e estava procurando. Ele lá viu o filho. Quando ele desceu, falou com o guarda municipal, e na subida ele não pôde mais, não deixaram mais ele subir. Quer dizer, não, agora não entra mais ninguém aqui e tal, aquela coisa, então ele reclamou. O Cabral, lá da rua Gastão Sampaio, não conhecia nem essa rua, lá no bairro Jockey Clube. Abraço também, obrigado pelo apoio que me deu lá ontem no Goytacazes, o Gilberto Vasconcelos, lá no conjunto Damas Ortiz. Bom, Fernando Antônio, muito boa tarde. O clássico, como sempre, com muitas reclamações de parte a parte sobre a arbitragem. Como é que você viu? Boa tarde a você, ao telespectador. Falaram muito que o árbitro Luiz Antônio da Silva Santos, o famoso índio, como é conhecido no futebol do Rio de Janeiro, prejudicou o Goytacazes. Olha, nós temos que analisar de maneira fria e até com uma certa cautela. Se todo mundo está falando que o pênalti não existiu, que na verdade foi até mal cobrado pelo zagueiro Ramon, é só vocês olharem o vídeo. A imagem mostra claramente que quando o atleta do americano foi tocado, ele foi tocado dentro da grande área. E o nosso Átila Leite, nosso editor hoje, está inclusive, tem até essas imagens aí, pode botar, tem slow motion e tal, para mostrar que foi dentro o zagueiro do Goytacazes, não tenho certeza, acredito que tenha sido o Edson, que tocou por trás e está bem dentro da área. Você vê que a lista da área está além um pouquinho de onde houve o pênalti. E a marcação não foi só do árbitro. Nós falamos na transmissão da Terceira Via que o próprio Bandeira, o assistente 1, sinalizou a irregularidade, confirmando a penalidade. O pessoal do Goytacazes também reclamou que no rebote o jogador Felipe vai estar tendo a imagem muito também adiantado. Respeito a opinião da torcida alvianil, mas discordo, porque a desatenção foi do sistema defensivo do Goytacazes, que se preocupou em comemorar a defesa do Anderson, se descuidando de marcar os atacantes alvinegros. O Felipe, que estava atento, pegou o rebote e fez o gol que deu origem ao empate. Eu confesso a você... Então esses torcedores que estão se queixando, com todo o respeito, se eles olharem pela imagem que a Terceira Via apresenta, eles vão ver que não há motivos para ninguém reclamar. E se o árbitro estivesse com a intenção de prejudicar o Goytacazes, aos 46 minutos, ele deu uma falta na meia-lua da grande área pró-Goytacazes e uma falta até questionável, porque houve um choque. E como o futebol, a disputa é uma disputa de contato físico, normalmente o árbitro pode até nem marcar a falta. Se ele quisesse prejudicar o Goytacazes, ele não daria aquela falta naquela altura do jogo. Pois é, uma falta que o jogador, inclusive, bateu muito mal, né? Jogou lá em cima. Bom, tem também um outro lance que nós vamos questionar, que aconteceu antes, que foi no primeiro tempo, no encerrar do primeiro tempo, aos 45, mais ou menos, quando houve um ataque do americano, um contra-ataque, o Ramon Costa, né, passou pelo goleiro e foi tocado pelo goleiro do Goytacazes. A gente está falando isso com total isenção.
Foi tocado pelo goleiro, o juiz mandou seguir o lance. Falou, segue o lance. Mas ele só mandou seguir aquele lance porque deixou de marcar porque um deixou pênalti. de marcar um pênalti sobre o atacante Vandinho do Goytacás. Do Goytacás, é verdade. Na minha visão, houve a penalidade. Houve penalidade. Como ele não marcou naquele momento, ele compensou nesse outro lance, já no finalzinho do primeiro tempo. Exatamente. Bom, você está vendo aí, revendo então esses lances, que redundaram, inclusive, em reclamações por parte das duas torcidas, não é verdade? Agora aquela história de, porque o cara porque foi prejudicado, o outro foi ou não foi. Esse lance que você disse aí, o pênalti que resultou no gol do americano, foi indiscutível. Vocês viram aí, foi dentro da área, a falta. Agora, a cobrança do pênalti, a defesa do goleiro, acho até que o Ramon cobrou, não deu muita força na cobrança, ele bateu um pouco devagar, colocado ali, o que facilitou a defesa do goleiro Anderson do Goytacás, não é? Agora, eu sinceramente não deu para eu perceber, eu que estava ali narrando o jogo, e o Fernando comentando, se o Felipe do americano teria invadido a área. Isso, sinceramente, eu não sei. Não sei, porque reclama que ele estaria impedido, ou que invadiu a área e tudo mais. Esta reclamação. Mas a invasão foi dos dois times. Sim, então, quer dizer, é uma situação... Aí vamos lá. Agora, é um jogador muito rápido. O pessoal reclama. Aí vamos pelo raciocínio lógico e por um critério sem querer tomar partido. Houve a invasão, o goleiro defende, se o árbitro manda repetir, aí todo mundo ia falar que o árbitro estava na gaveta. Isso. Certo? Até pela história que movimenta Goytacás e Americano, que são clubes centenários. Então, se ele marcasse a invasão no exato instante em que o Anderson fez a defesa, todo mundo ia dizer que ele prejudicou o Goytacás. Na minha maneira de analisar, a invasão houve, mas o problema foi que a zaga do Goytacás comemorou a defesa do Anderson, se descuidando da marcação sobre os atacantes alvinegros. Exatamente. Inclusive do Felipe, que é um atacante muito rápido, né, e que se aproveitou, inclusive, do rebote dado pelo goleiro Anderson do Goytacás. Quero mandar um abraço também para o Guilherme Marins, da Liga Náutica de Campos, que assiste também o programa, e o César Ávila, filho de José Campos, que foi diretor do Americano, da Liga Náutica de Campos, que também assiste o programa diariamente, né? E eu quero hoje aproveitar a oportunidade de abraçar toda a família alvinegra. O Americano completa hoje 101 anos. Vamos ter uma missa às 19 horas na igreja do Instituto Dom Bosco, no Colégio Salesiano, e depois um coquetel no ginásio Eduardo Viana para os mais íntimos, para os mais próximos. Muito bem. De modo que a gente abraça toda a família alvinegra, parabenizando o Americano por mais esta data e reforçando o que nós já havíamos dito. O trabalho do Luciano Viana, com toda a sua diretoria, com todo o apoio da torcida, tem sido fundamental para o Americano se revitalizar. Muito bem. Abraçando também o Paulo Marcos, que já esteve com a gente aqui, comigo, com o Fernando, né, grande zagueiro do Goytacás Futebol Clube, zagueiro de vários clubes, do Internacional de Porto Alegre, do Americano. Abração muito grande para o Paulo Marcos. Nosso carão. Nosso carão, exatamente, E lembrando que eu estava vendo o jogo do Bahia, o Bahia que está brigando aí também por uma boa colocação para voltar, né? Tem uma grande torcida. Bahia que teve vários campistas. Eu me lembro que o primeiro campista a brilhar no Bahia foi o zagueiro Sapatão, né? Isso aí no final dos anos 60, começo dos anos 70, e depois o Zé Neto como grande artilheiro. Tem fotografias dele lá na Fonte Nova, enfim, vários jogadores aqui de campo. Você está falando do Bahia, mas nós tivemos um grande artilheiro de nossa região aqui, que fez um ataque histórico do Vitória da Bahia, Osni, que depois veio para o Flamengo, Senna, que é de São João da Barra, e Sivaldo. Exatamente. Sivaldo que veio para o Flamengo Exatamente, depois, teve uma passagem pelo Volta Redonda e encerrou aqui no Americano Futebol Clube. Osni, Senna e Sivaldo
foi um ataque importante do Vitória da Bahia. E o Bahia tinha, né, o Beijoca como seu artilheiro. Exatamente. E o Senna era o artilheiro do Vitória, os dois grandes artilheiros do futebol baiano. Exatamente. Bom, daqui a pouco nós vamos para o intervalo, mas falando ainda da Série B, lembrando que o próximo adversário do Americano vai ser a equipe do Sampaio Corrêa, lá na região dos Lagos. Sampaio veio de uma derrota surpreendente no final de semana para um clube que está praticamente, que na Taça Corcovado está nos últimos lugares, mas é um time perigoso e o Americano tem que tomar cuidado e precisa da vitória. A única coisa que me impressiona no Americano, e eu comentei isso com você na tarde do último sábado, todo início de partida, o Americano começa com uma desatenção impressionante. O Americano começa sempre mal e vai se reabilitando aos poucos. Não pode acontecer isso. O jogador, ele tem que estar ligado o tempo inteiro. Isso. No próprio trabalho de aquecimento, que antecede ao início da partida, o cara já tem que estar focado na partida. O Americano começa sempre mal o primeiro tempo e começa sempre mal o segundo tempo. Tem um poder de reação formidável. Você dizia isso no jogo? Mas isso se deve também ao grande trabalho do preparador físico Cristiano Pereira. O Americano, a nível de perna, está muito bem. Corre o tempo inteiro, mas tem que ficar atento com relação ao início de partida. Os primeiros 15 minutos de partida são sempre cruciais, são sempre fundamentais, como você falou. O Americano tomou o gol logo aos 5 minutos de jogo e depois foi mudando o seu plano, mudando a sua forma de atuar, mas não pode Nós vamos mostrar deixar esses gols acontecer no isso. outro bloco, no terceiro bloco, sobre esses gols e falando também sobre o próximo adversário do Goytacazes. É rapidinho, é pai e bola.